eu estava a dizer que eles já estão a trabalhar no organismo dele, do ratinho, e fazer um ACE2. Mas trabalhar com ratinhos é muito demorado e muito dispendioso. Portanto, eu não sei em que nível é que eles já estão, mas estão a identificar agentes terapêuticos para este vírus. Então, existem várias frentes na luta. Há os testes diagnósticos, já toda a gente já ouviu falar testes e das aragatoas e esses estudos, e há as vacinas. As vacinas com vírus atenuados, com genes, com algumas partes do gene do coronavírus e com a própria sequência de RNA. Então, por exemplo, temos os testes que são de PCR, que são os testes que vocês já devem ter ouvido falar dos testes de PCR, que é Polymerase Chain Reaction, não sei se vocês já ouviram falar. Já, e até já devem ter feito nas aulas práticas. Sim, que um cientista que inventou a PCR, eu adoro dizer isto, ele era surfista e teve a ideia, era da Califórnia, e quando olhar para as algas e fazer as cadeias, essas todas, ele teve essa ideia de fazer o PCR. E então consegue detectar o fragmento do vírus. E é através com aquele esfregaço, com aquela cotonete gigante, que é aquelas aragatoas. Eu não sei, há imensa gente que eu já ouvi falar de pessoas que fizeram o teste e dizem que é super doloroso, que é um esfregaço da nasofaringe ou da orofaringe, e acontece na primeira semana ou mesmo antes dos sintomas. Pronto. E várias companhias farmacêuticas estão a desenvolver estes testes, bem como vários institutos de investigação portugueses aqui em Portugal, como o IGC, o IMM, estão a desenvolver os testes. São muito rápidos, é o tempo de um PCR, assim, mais ou menos desses estudos, vocês já sabem, já fizeram, sabem que é fácil. Depois temos testes serológicos, toda a gente começa agora a falar dos serológicos, que é um teste rápido, que é baseado na presença de anticorpos, os IgM e IgG, e é com o sangue total, com uma gota de sangue. Aqui há várias companhias a fazerem estes testes, é a partir do sétimo ou 10º dia, e são muito rápidos. E há uma companhia, que eu já trabalhei numa empresa de biotecnologia, e ao lado estava esta Biosurfit, é uma companhia portuguesa que está a desenvolver, que fazem os testes muito rapidamente, e é baseada numa gota de serológicos que vem portanto, de ser o nosso sangue. E depois há aqui também estão a realizar estes testes na Fundação Champalimau, e é como um pequeno teste de gravidez. Há o controlo e depois aparecem os anticorpos da primeira semana, aparece o IgM e os anticorpos da segunda semana, e é assim um teste muito fácil. Agora, não sei se não são assim muito, muito baratos. O outro tipo de teste é para antigênio e demonstra então a presença das proteínas do vírus. Se tem então as proteínas do vírus. Também é secreções da nasofaringe e da orofaringe, e é na fase aguda com o início dos sintomas e um tempo de 30 minutos. Não há tantas companhias farmacêuticas a fazerem estes testes. E claro, os testes, o PCR são para os primeiros dias e os sorológicos são para quando mais tarde, mais lento. Há uma combinação. Ao princípio, os testes combinam, têm uma precision e uma precisão e accuracy e uma não sei dizer agora em português, mas também não me consigo ajudar, desculpa. São desenvolvidos para ter muita precisão e agora cada vez os testes têm melhorado. Ao final destes meses todos, nós já temos muitos testes com bastante precisão. Ao princípio os testes estavam muito, mas agora há uma task force no Instituto de Medicina Molecular, na Fundação Champalimau, e os testes já são feitos e foram feitos a profissionais de saúde, a técnicos mesmo de saúde, e têm um elevado grau de accuracy,
muito grande, portanto, já não são, ao princípio, não sabia-se o que é que se estava a falar, muitos webinars em que eu participei, não sabia se era PCR, as pessoas a falarem, uma grande confusão, agora já não, já há muitas certezas. Em relação à vacina, toda a gente diz que a vacina vai levar tempo. Há muitos candidatos, já devem haver mais, estes dados já devem estar um bocadinho desatualizados. Pode ser de RNA, DNA, de proteínas, pronto, existem muitas fases experimentais. As vacinas tradicionais demoram 10 ou 15 anos, mas isto não pode ser. Há vacinas que também para os ácidos nucleicos que demoram 5 ou 7, mas nós estamos, o que é que acontece? Acontece que eu não sou muito adepta, existem várias fases, há fase 1, fase 2 e fase 3 e fase 4, e então o que é que acontece? Para ensaios clínicos, existe o pré-clínico que acontece em animais de laboratório, que é por isso que é utilizado o peixe-zebra, e eu agora depois já vou falar um bocadinho do peixe-zebra, e depois como é testado em humanos, em princípio algumas dezenas, depois algumas centenas e depois milhares. O que é que acontece? Está-se a queimar etapas. Devido a esta loucura tão grande e a querer rapidamente. E o que é que pode acontecer? Pode acontecer que a gente encontre uma vacina, mas que pode ser bastante tóxica e que os side effects, que os efeitos secundários sejam bastante prejudiciais. Portanto, está-se a tentar a queimar etapas um bocadinho, não fazer testes em animais, e isto pode ser é fantástico, porque podemos encontrar uma vacina para o Covid-19, para esta pandemia do século XXI, mas é um bocadinho difícil. Aqui está, portanto, os pré-clínicos, a fase 1, estudos explicado em detalhinho com o que é que são as diferentes fases do ensaio clínico, mas pronto, pode haver vários vários efeitos colaterais que podem ser prejudiciais. E claro, há os anticorpos neutralizantes que podem ser induzidos por vacinação, que como funciona o vírus da gripe, do papiloma, da hepatite, vários tipos de vacina. E atualmente o que é que acontece? Agora, não sei se vocês já ouviram falar de uma companhia farmacêutica que é a Moderna, que dizem que ela já está em fase 1, toda a gente ouviu falar Moderna e que tinha conseguido já entrar em fase em ensaio clínico, e as ações da Moderna dispararam, que é uma companhia americana. E esta informação foi-me dada por um grupo de farmacêuticos que é a Lisbon PH e que faz uns webinars, se puderem assistir, os webinars deles são fantásticos. Estes webinars são fantásticos, e então a Moderna já está a fazer uma vacina de RNA e está bastante lançada. Outras vacinas que já estão em algumas centenas de candidatos em fase 2 e fase 3, dizem que a BCG pode ajudar, que é uma vacina que já é dada a muitas crianças, pode ter algum efeito. Alguns estudos indicam que pode funcionar, vacinar também, mas ainda não está garantido, mas pode funcionar também como uma vacina para a Covid-19. E em fase pré-clínica temos muitas companhias farmacêuticas como a Pfizer, a BioNTech, a Johnson & Johnson, muitas companhias, Sanofi, GlaxoSmithKline, estão a trabalhar em fase pré-clínica, mas a Moderna foi a que só ouviu falar há 15 dias atrás. Saíram notícias da Nature a dizer que estavam já em fase 1 clínica. E então como é que é? O que é que acontece? Temos um indivíduo com Covid-19, isola-se os vírus,
depois fez a sequenciação, também só viu falar numa teoria da conspiração, que os chineses tinham atrasado a sequenciação do RNA do mensageiro. Depois a Moderna conseguiu isolar o RNA mensageiro da vacina e depois confere proteção nos humanos. Portanto, existe a vacina, mas também pode existir antivirais e antiparasitários na fase infecciosa, que agora toda a gente já ouviu falar. Ao princípio a minha família perguntou-me: ai Filipa, arranjas dos teus amigos médicos alguém que nos passe hidroxicloroquina? E eu não vou fazer isso. Essa droga é uma droga usada na malária, para a doença da malária e para doentes do lúpus, porque isso não se devem fazer estoques, nem se deve estar a comprar, porque há doentes que precisam dessa droga e que são doentes crónicos, com doenças muito importantes, e é uma droga que tem efeitos secundários para doentes cardíacos, pode levar até à morte. Portanto, não façam isso. Depois anti-inflamatórios, tal contra a resposta excessiva às tais interleuquinas, a citocina e L6 que eu falei, os anti-inflamatórios podem ajudar. E agora com os antiporcos até falaram que o soro de um paciente, mas isto em último caso, não é que seja utilizado, um soro sanguíneo de uma pessoa já recuperada, ser utilizado para proteção na Covid-19, desse soro injetar na pessoa, no paciente, e ele ter uma resposta imunitária. Isso é uma outra maneira de tratar. Mas pronto, estas drogas, outras drogas são inibidores e inibidores enzimáticos, mas as mais que se têm ouvido falar no tratamento do Covid-19 tem sido a hidroxicloroquina ou cloroquina, e toda a gente ouve o Bolsonaro e o Trump a tomarem estas drogas, e o Remdesivir. E então, o que é que como é que o mundo está a trabalhar para acelerar essa resposta? A Novartis, principalmente, não sei se vocês ouviram, o Bill Gates fez uma TED Talk em 2014, 2015, a dizer que a próxima, é um dos homens mais importantes do mundo, mas ele disse que ia haver uma grande pandemia com vírus, tipo ébola, e ele acertou, e apesar de ele ser um dos homens mais influentes, não conseguiu, e muito dinheiro ter sido investido, não conseguiu prever esta dimensão, mas a Novartis, a Melinda Gates Foundation, a Johnson Johnson, a Gilead, a Lilly, estão todas a trabalhar num consórcio, e estas campanhas estão a falar. E isto a nível internacional. A nível nacional, há a CoLife, não sei se vocês já ouviram falar, em que é a Fundação Champalimau, o IGC, o ITQB, o CEDOC, lugares para onde vocês possam vir a trabalhar, e se quiser até podem contribuir para que todos os cientistas podem fazer resumos de artigos, falar, tirar dúvidas. Vão ao site da CoLife, collife.edu, e tem tudo, é um recurso nacional de um consórcio de vários institutos de investigação científica portugueses. Portanto, é muito bom, porque aqui a informação já está filtrada e é por cientistas portugueses, e é um produto nacional. Portanto, eu tenho muito orgulho em que neste consórcio, que é um consórcio português, eles, além de já estarem a fazer kits e a fazerem kits para testes, estão a fazer esforços colaborativos, também tem o Tech for Covid, outros recursos, podem explorar o CoLife e ver os recursos portugueses. Portanto, aqui eu estive à procura na PubMed e já milhares de artigos, está tudo online, porque o que acontece? Está tudo disponível
não se paga nada e vê-se onde é que as drogas atuam no vários ciclos do vírus, quando ele infecta a célula, quando eles, a hidroxicloroquina onde atua, o ACE, a interação do receptor da chave fechadura, o remdesivir, como em que várias fases. Eu acho que este slide é ilustrativo de como é que os antivirais e os vários fármacos atuam ao nível da replicação do vírus e em que fase é que eles atuam. Portanto, é ilustrativo desta fase. Todas as pessoas, o que é que aconteceu? Virámos para o mundo digital, estamos a ter aulas por Zoom, mas é fundamental o apoio da comunidade. A minha formação é de ciência, eu trabalhei com o peixe-zebra, mas o que é que acontece? Eu agora trabalho muito em comunicação de ciência e faço webinars, assistam também, eu tenho feito isto, entrevistei a vossa professora Patrícia, mas estou a entrevistar vários cientistas em que dou a opinião deles sobre esta pandemia e não só sobre a vida e o percurso, como é que podem ser, e faço vários webinars, mas houve um evento também que foi o Together at Home, que foi aquele festival que foram não sei quantas horas a tocarem músicos, vários cientistas fizeram lives sem pagar e tiveram todos juntos, e é fundamental o apoio da comunidade, e portanto que as pessoas estejam envolvidas, e há cada vez mais projetos solidários e está-se a ver muito o apoio porque vamos passar uma fase muito difícil. Agora o peixe-zebra. Eu agora vou-vos vender o meu peixe, que é o peixe-zebra, e ele tem o seu nome específico, que é Dani Aurélio, é muito popular no estudo de mecanismos celulares e moleculares, é barato e de fácil manutenção, custa 3 euros numa loja de animais, e é muito bom para estudar embriologia. Está maturo sexualmente em 3 meses e uma fêmea gera como com os ovinhos de caviar, centenas de ovos de uma vez, portanto é ótimo para números, para fazermos estatística. Eles têm sistema imunitário, portanto podemos fazer estudos de virologia. Eu agora até estou a escrever um artigo em Mycobacterium que provoca a tuberculose, e ele é um modelo de infecção mais conhecido, é o estudo da tuberculose. Eu estou a escrever um artigo em biologia molecular da tuberculose, não é no peixe-zebra, mas é sobre biologia molecular da Mycobacterium, e ele estuda o sistema inato e adaptativo, tem os dois, e tem genes antivirais, portanto não é assim descabido pensar. Não temos ouvido falar, não sei se que muitos animais são zoonoses que tenham a Covid, o SARS-CoV-2 infecta, mas pode ajudar no estudo da Covid-19. A fertilização é fora do útero. O que é que acontece? Há uns tanquezinhos com uma rede em que a fêmea põe o caviar todo, os embriõezinhos todos, e depois vai o macho e põe os espermatozoides, e a fertilização é externa. Eles são de rápido desenvolvimento. Se nós pudermos, às 9 da manhã, que acontece, os ovos são postos às 9 da manhã, e depois são fertilizados, e ao fim do dia já têm a formação com os olhinhos e a cauda e alguns primórdios das barbatanas e das guelras, e são transparentes, vê-se de uma célula até às várias estruturas, são de fácil manipulação, é muito fácil, não é preciso ter grandes aparatos ou grandes coisas para mexer com eles, e podem-se fazer rastreios de drogas antivirais, ver como é que as drogas atuam no organismo. E aqui está, de uma célula só, até 24 horas, em que eles já têm os primórdios de vários órgãos todos ali arranjadinhos, portanto é fantástico. Que experiências podem-se fazer? Pode-se fazer injetar RNA e DNA, podem-se fazer transgénicos, que isso é que é
o que acontecia para fazer pode demorar algum tempo, mas não demora tanto como os transgénicos, como os ratinhos. E eu já vos vou falar de uma linha transgénica que é para fazer com GFP, Green Fluorescent Protein, que fica verde quando se transmite com luz ultravioleta, morfalinos, que são como que borrachas ou travões que não deixam exprimir um gene, e que são chamados knockouts, que não deixa, podem-se fazer transplantes, que é separar uma célula de uma cor, pode-se ver e transplantar para um embrião, tentar seguir essa célula, ver onde é que ela vai parar, e isto tudo com o embrião vivo. Só quando se faz a técnica in situ, que é ver o padrão de expressão no RNA, é que os embriões são mortos. Portanto, é fantástico porque podemos utilizar microscópios e ver e ter o embrião vivo. Entretanto, fizeram-se vários rastreios de genes e identificaram-se muitos genes. Na Europa foram feitos em Tübingen, numa cidade alemã, mas identificaram-se muitos 1500 mutantes que corresponderam a cerca de 600 genes. E depois o Sanger Center, que foi em Cambridge, que o headquarters, a sua sede é em Cambridge, e depois através de clonagem posicional, que é através de puzzle, através de biologia molecular, conseguiu-se saber fazer os mapas de linkage para muitos mutantes, ou seja, fazer-se corresponder a um gene, por exemplo, a doença do lábio leporino, não sei se vocês já ouviram falar, que tem aquela no palato, no lábio, fez corresponder a um gene, doenças da visão, doenças neurológicas, dos genes também nas primeiras fases de desenvolvimento, conseguiu-se identificar um número enorme de genes. Portanto, é muito bom o peixe zebra, é barato, é elevado de fecundidade, é rápido, são transparentes, temos animais in vitro e isto é muito importante, é a genética. A genética funciona. Acho que, não sei se vocês já ouviram falar de Mendel. Mendel era aquele padre que fez aquelas experiências com as ervilhas, e aquelas ervilhas, e o que é que acontece? Os crimes foram feitos no esperma dos pais, aos pais e as mães, ou com raios UV, ou raios gamas, ou com um composto N-nitroisolereia, e face esta radiação provoca-se essas mutações nos espermas in vitro, e depois vê-se os resultados na F2 e F3. Então o que é que tens? Temos os pais e as mães, os pais mutagenizados, e depois 50% é portador da mutação, podem ser selvagens, mas são portadores da mutação, e outros são completamente selvagens, nem levam a mutação. Mas na F2, depois há o inbreeding, eles são irmãos com irmãos, é um bocado incestuoso, mas na F3 conseguem-se ver as proporções a funcionarem e consegue-se ver os mutantes. Portanto, se nós temos uma determinada característica que conseguimos visualizar, 25%, e os screens eram todos feitos, tínhamos que contar os embriõezinhos todos, mas tinham os números todos, 25% iam ter a mutação, ia ser visível a olho nu, ou a microscópio, a olho nu não digo, a microscópio ia ser possível, e então estas regras de Mendel funcionam todas na perfeição nos peixinhos, e como eles são de rápida geração, isto era fantástico, podia-se ver muito. Isto aqui é o poder da genética, que é muito importante. Então eles têm 25 cromossomas, como já disse, centenas de genes que foram alocados, mas nem tudo é ouro, claro. Eles, não sei se vocês sabem porque que o peixe zebra é assim tão bom. Claro que ele é muito bom porque existe um grau de semelhança muito bom com os humanos, mas porquê? É porque a genética é super poderosa em drosófila, na mosquinha do vinagre, mas estes genes já são mas este organismo já é um vertebrado, já tem enquanto que a drosófila é potentíssima na genética,
eles são insetos, não são vertebrados e não têm isto. Agora, o peixe-zebra já é um vertebrado, não é um mamífero, mas é sim um vertebrado. Mas só que eles têm tetrapolarização, há duplicação de genes. Por exemplo, quando silenciamos um gene, o outro pode ainda estar, a outra cópia genética pode ainda estar funcional e não nos deixa ver o fenótipo da anulação do gene, do knockout. Portanto, isto é um ponto negativo. Os nomes dos genes são escritos, isto vocês sabem, claro, a letra minúscula e itálico. Portanto, é fantástico, pode-se estudar em virologia, como eu já vos vou mostrar. É semelhante ao nosso genoma, por ser um vertebrado, mas tem a tal cópia genética que não nos deixa ver. Entretanto, vocês podem pesquisar, se forem ver o ZenFin, que é uma base de dados, a ZIRC, que tem padrões de expressão de genes, podem estudar estas bases de dados, ver os padrões de expressão, ver o ensemble também, não só para o zebrafish, mas também para outros organismos. Já muita coisa se pode fazer. Eu tenho um amigo meu que ele passa a vida no computador, ele já não faz experiências sem ser bioinformática, as experiências dele são todas de computador e depois passa há pessoas que analisam só data, agora passam a sua vida no computador, quase que não se fazem experiências, mas não podemos esquecer que essa parte é muito importante. Eu quero só dar um exemplo de uma experiência que eu fiz que é muito importante, que foi, não sei se vocês já ouviram falar da via de sinalização do Wnt, que é um ligando, isto é a célula, não é? E é a via de sinalização. E esta via de sinalização é uma via, eu escrevi um capítulo de um livro para a Nature Springer que falava nesta via de sinalização, que escrevi no meu doutoramento e agora, quase 15 anos depois, voltei a entrar neste capítulo. E é uma via de sinalização muito conhecida e que, por ir para um lado, para uma via de sinalização, para aumentarmos um ligando ou um receptor faz com que seja uma via neurogente, envolvida na formação de neurónios ou de vias envolvidas na neurogente, mas se aumentarmos para o outro lado ou diminuirmos um dos fatores, um dos receptores ou assim, podemos estar a ativar uma via oncológica. E eu injetei um dos receptores e deu origem a um terceiro olho, e isto é fantástico, porque eu pensava que se nós super expressarmos ou produzimos este receptor, podemos tratar doenças da visão, e isto podemos da íris ou da pupila ou bastonetes, isto depois tem de ser analisado, isto já foi feito em 2005, quero dizer, portanto está agora a fazer, não sei como é que em termos de patentes, como é que isto depois pode ser analisado, mas portanto foi uma experiência que eu fiz, que foi um paper na Neuron e correu bem. Então agora em relação a usar os peixes-zebras, aqui vocês podem ver o peixe-zebra, aqui claramente o G é uma fêmea. Aqui pode-se diferenciar, vê-se que os machos têm estas risquinhas e as fêmeas são barrigudinhas e é a maneira de nós podemos distinguir. E então, o que é que acontece? Acontece que se fizermos uma linha transgénica com uma FLI, Green Fluorescent Protein, que é endotelial, vai ver que todo o endotelial fica com luz UV, fica marcado e fica verde. E então, se fizer estudos, neste caso, vai-se ver que neste caso, eu quero dizer que o vírus estava marcado, não era, isto é mais à frente que eu vou falar nesta linha FLI-GFP, mas aqui podem ver como é que tecidos a FLI-GFP marca. Mas, por exemplo, podemos ter os vírus também marcados a GFP. E então, como o peixe-zebra é transparente, como pode-se ver, contar exatamente o número de células que foram infectadas,
e aonde, ver se foram para o fígado, se foram para o cérebro, se foram para depois da infecção, e neste caso vê-se com os sítios que foram infectados e consegue-se ver claramente no peixe. Isto é fantástico, não podemos, os peixes estão vivos, estão transparentes e podemos estudar a virologia. E nas larvas, aqui é o olho, e podemos ver que eles localizam-se perto das guelras 3 dias depois. Aqui no tema pós-inoculação, vê-se perfeitamente onde é que está o vírus. Neste caso é o vírus que é GFP. Entretanto, agora, em relação à tal linha editorial, eu estava a fazer pesquisa para preparar a vossa aula e deparei-me com este, eu não sei se isto é bombástico, mas eu fiquei assim um bocado surpreendida, porque foi agora em abril de 2019, o ACE2 estava envolvido, portanto aquele receptor que vocês viram de chave fechadura já foi envolvido, que dizia que estava envolvido no angiogênese que inibia a angiogênese e que estava envolvida numa via também envolvida, é uma via cancerígena. Portanto, e eu fiquei, isto é fantástico! Eu andei à procura e por SARS-CoV-2, Covid-19, zebrafish, estive a fazer várias pesquisas no PubMed e encontrei este artigo e achei fantástico. E eles tinham uma parte muito ligada à biologia celular, mas fizeram experiências já com peixe-zebra e marcaram, eles foram ver que com o ACE2 e com outros tipos de vírus marcaram algumas células, marcaram no embrião, as células foram injetadas e não havia grande diferença de umas células para outras. O que é que eles podiam ver em tumores, o que é que eles viam nestes tumores. Não havia grande diferença nos tumores, portanto o controlo e as ACE2 comportavam-se da mesma maneira, mas as diferenças, lenti é de lentivírus, as o que é que acontecia? É que eram, o que é que, isto a falar tudo de cancro, eles não falavam, ainda não tinham por objetivo o SARS-CoV-2, mas o que é que eu depois estive a depender e a pensar no assunto, portanto temos que pôr o método científico a trabalhar. E então, o que é que eu tive a ver? Depois, na experiência a seguir, eles diziam que o ACE2 disseminava, havia a distância, e agora que podem ver no gráfico de barras, havia uma menor distância dos tumores e menos metástases, e metástases mais pequenas distâncias de metástases. Portanto, não havia, inibia a formação de tumores e os tumores eram muito menores. Fizeram-se experiências também com focal e utilizou-se a tal linha transgénica que eu já tinha mostrado em outros anos a outros alunos e pensei, eu falei com a Rita Fiore e ela, mas essa linha transgénica não é importante. Eu fui ver e era esta linha transgénica que eles tinham utilizado. Pois. E então, a linha transgénica, esta sim estava a GFP, não o vírus, não estamos a utilizar o vírus. E o que é que eles foram ver? Eles viram que nos ACE2 encontravam-se menos do que as veias, os vessels, porque angiogênese, não sei, vocês sabem o que é angiogênese, é a formação dos vasos e que o número de vasos nos ACE2 era muito menor, e se há menor número de vasos, há menos difusão de tumor do que no controle, e isso pode-se ver que era bastante menor do que no controle, que era muito mais difundido, isto tudo utilizando microscopia confocal.
Portanto, o que é que eles dizem? Eles dizem que o ACE2 diminui a via de ativação da angiogênese, que é o tal, estas vias muito complicadas, mas que vocês não têm que saber. Mas o que eu acho que eu aprendi era, se nós aumentarmos o ACE2, inibimos a angiogênese. Isto é o que eles concluem. Mas o que é que eu fui ver? Então, se vocês estão a pensar ali no modelo da chave de fechadura, se nós aumentarmos muito o ACE2, aquelas proteínas, isto é tudo novo, isto tirei da minha cabeça, mas isto pode ser um projeto de investigação científica. Se aumentarmos o ACE2, ou os peixes zebra, inocularmos as células que têm ACE2, há inibições. Se agora pusemos a spike protein, tínhamos que otimizar um ensaio para isto, para vermos depois bem, e a inibição à spike protein seria inibida. Portanto, para finalizar, deter este vírus é um trabalho que temos cá muita gente a trabalhar, há muito dinheiro em jogo, muita gente, e temos que inventar, combater os vírus que virão, implica inventariar a diversidade de agentes patogénicos existentes e determinar em que condições eles emergem. E como vocês veem, agora as coisas, o equilíbrio, a natureza está a responder. Já se ouvem hoje, quando acordei de manhã, ouvi aos passarinhos, tive que fechar a janela, mas tudo tem um equilíbrio. E é essencial restaurarmos a biodiversidade, restaurarmos o equilíbrio, e eu acho que a minha geração fez muito mal ao meu planeta, e eu acho que o vosso papel é tentar restaurar, espero que vocês consigam restaurar o equilíbrio, pensem mais em ideias que possam fazer e tentar ver como é que isto pode ser reequilibrado, e pronto, queria-vos agradecer, sou muito grata, há muitas pessoas que eu tenho para agradecer, e claro, à Patrícia, a toda a minha família, à Lisbon PH, que são fantásticos, são os farmacêuticos muito ativos, se virem o webinar deles, vejam, muitos investigadores do Instituto de Medicina Molecular, investigadores da Universidade do Instituto de Gulbenkian de Ciência, da Universidade de Coimbra. Pronto, estou disponível se quiserem fazer alguma pergunta. Obrigada, Filipa. Os nossos 40 minutos estão mesmo a acabar outra vez, mas eu sugeria quando terminasse que voltássemos novamente, mas entretanto se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer uma pergunta, não se acanhe, por favor. Claro. Era só para perguntar qual é que era o webinar que falou agora. Chamam-se Lisbon, Lisbon PH, é da Faculdade de Farmácia, são vários farmacêuticos da Faculdade de Farmácia que estão em diferentes pontos do mundo. Claro que isto envolve, não há acesso livre quando há biotecas envolvidas e farmacêuticas, eles têm um acordo de confidencialidade para estas drogas e mas há muita coisa que já está a sair cá para fora. E googlem no Lisbon PH e vejam os webinars, Lisbon PH, é de farmacêutica, e eles são muito ativos, são jovens muito empreendedores e que estão em vários sítios do mundo e fazem webinars fantásticos, por isso estejam atentos e pronto, estejam disponíveis. Há muita coisa a acontecer. Sim, às vezes começa a ser quase excesso de informação, não é? É difícil saber o que é. A experiência, Patrícia, que nos dás é que eu consigo agora distinguir, eu já vejo muitos webinars e vejo, isto já não interessa. E depois consigo tirar o que é bom e assim, por isso o papel do professor agora é dizer a direção. Pois, sim. Obrigada. Não. Obrigada, Ana.
Não sei se mais alguém quer fazer perguntas.